que é que nós temos visto hoje? O senhor muito bem aí tem acompanhado a evolução dos pacientes e essa aceleração da Ômicron, principalmente no Brasil. Hoje, a gente vê aí, quando a gente olha a média de casos, a gente vê uma queda já a nível nacional. E muita gente tem falado que é o fim da pandemia, que a pandemia está acabando. O senhor acha que ainda é precoce a gente falar isso? A gente ainda vai viver esse ano de 2022 com a pandemia? Ou essa pandemia realmente ela vai dar uma esfriada e nós vamos conviver com a Covid como a atual gripe? Qual que é a avaliação do senhor em relação a isso? Olha, que bom que você me fez essa pergunta, porque as pessoas têm que entender que nós, médicos, temos opinião. De ter uma opinião para ter uma convicção, existe um espaço, existe muita gente. O defeito da medicina hoje é que médicos taxam como verdadeiro, como regra, uma opinião própria. Eu estou vendo que nós estamos ainda na pandemia, o número de casos de Covid estão aumentando, mas demasiadamente, agora começou a cair, eu vejo isso no atendimento do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês. A variante Ômicron parece mesmo que ela é extremamente transmissível, mas tem uma evolução, não é 100% certo que a evolução seja boa, que a evolução seja tranquila, mas parece que ela poupa, sim, o comprometimento pulmonar. Nós estamos num ambiente bastante diferente do que ocorreu o ano passado e retrasado, onde realmente era um pânico a Covid. Parece uma outra doença, mas parece uma outra doença, por quê? Porque os pacientes que foram vacinados efetivamente está se demonstrando uma evolução muito melhor. Eu tive poucos casos recentes que foram internados e eram pacientes que tiveram uma evolução pior, eram pacientes não vacinados ou que não completaram a terceira dose de vacinação. Isso está muito claro. O que nós estamos vendo hoje em dia, ainda temos pacientes nas UTIs, ainda estamos tendo óbito por Covid, mas em casos específicos ou não vacinados ou idosos graves, pacientes que teriam um desfecho pior independente da doença, certo? Então, uma pessoa, um paciente pulmonar crônico, um paciente com 95 anos, diabético, um paciente oncológico, está fazendo quimioterapia, qualquer variante, qualquer manifestação é perigosa, certo? Qual é a minha opinião sobre a Ômicron? Se não houver nenhuma outra variante, se não houver nenhum tropeço da natureza, eu acho que nós estamos evoluindo para tender a resolver essa pandemia, desde que as pessoas se vacinem, desde que as pessoas continuem se isolando, continuem usando máscaras, continuem evitando a disseminação da doença. É isso. A variante Ômicron, você deveria entender como acabou a pandemia na gripe espanhola em 18. A gripe espanhola também foi uma pandemia e acabou. Primeiro, por que se chamava gripe espanhola? Olha quantas coincidências, né? Naquela época, a Espanha foi o país que assumiu que estava com muitos casos de um processo viral que levava à morte, que era uma gripe, que era o H1N1, né? O vírus influenza. E como é que ela parou de se espalhar pelo mundo? Pelas variantes. Então, de repente, não é minha convicção. Eu não sei dizer isso. Eu tenho uma opinião formada. As pessoas têm que entender que opinião é opinião e a convicção é outra coisa. Isso atrapalhou muito a medicina nessa pandemia, porque muita gente tinha uma opinião e fazia isso como regra. Na minha opinião,
como aconteceu na pandemia da gripe espanhola, a nossa pandemia atual, que é do Covid, a variante Ômicron, poderá ser, sim, o final da pandemia. Mas ainda estamos com pandemia, a Ômicron mata, sim, ela é altamente transmissível, mas nós temos agora uma mudança de comportamento, principalmente baseado na vacinação em massa da população.